Um vídeo diferente de todos aqui agora, né? Vou fazer uma tier list, né? Sobre quem eu realmente passaria ou não no exame de licença provisória de heróis. Vou aproveitar aqui e contar um pouco desse arco, então vai ser somente um estilo de vídeo diferente. E dessa forma, só vai ficar um pouco mais dinâmico do que tá. Porque pediu lá, comentar, se inscreva assim, vamos lá. Ó, esse arco aqui seria a parte 2 lá do acampamento, tá? Porque a mesma ideia, eles têm que pegar a licença provisória de heróis. Aí antes disso, a Hades tem lá os treinamentos de técnicas especiais e tal, eles montam um traje, tem essas paradas. Nesse campeonato tem 1.540 participantes, mas eu vou falar aqui somente da UA e alguns que tiveram destaque, né? Não tem como falar dos 1.540 porque não tem por isso. Eu sei que a ideia aqui era, tipo, concluir o objetivo ali, vocês passaram. Só que, sinceramente, não vou avaliar somente por isso. Até porque muitos foram carregados por outros personagens, tá? Então aqui tem a prova das bolas, né? Que tem que bater lá a parada para poder ser eliminado. E a de resgate de pessoas machucadas, etc. Então tá aqui os personagens, né? Bonitinho aqui, todos eles. Ai, eu vou começar com essas bichinhas aqui. Eu separei aqui, gente, por turma, tá? Uai, tem a CA, acho que é CA e a Shiketsu, a de Ninja aqui. Vou começar por essa daqui. Até pra vocês entenderem também como é que vai funcionar essa parada. Dá porque eu botei aqui que vai ser aqui não, tá? Ah, esqueci de falar das categorias, né, gente? A categoria maior de todas é Uau, 100%. Aqui o Aizawa passou, porque o Aizawa é o cara que reprovou várias turmas, né? Aprovado com mérito, passei na sorte. Ken e Mineta. Eu coloquei todas elas juntas por um único objetivo. Elas trabalham juntas, só vai pela Inteli. Eu não sei nem como é que fala essa menina. Mas basicamente eles vão por esse objetivo. Então eu coloquei elas assim. Porque ela tá juntas de qualquer jeito mesmo, então dane-se, tá ligado? Elas têm lá o poder de martelo, ar frio, tiro laser, espinho, habilidade meia. As patricinhas de Beverly Hills aqui, elas enfrentam a Yayorozu, a Choji, a Jiro e a Asui. Elas primeiro colocam um somzão alto para poder derrubar a Jiro, aí depois tem um trincamento de vidro para o Choji não conseguir enxergar lá quem tá lá fora. E aqui tá até a inteligência da parte dessa Intel, né? Porque ela trinca o vidro para o Choji não observar. Só que ela faz isso também para que alguém tenha alguém cometa um erro e a atiradora lá possa acertar um deles, tá ligado? Porque se fosse só realmente para não enxergar o Choji não enxergar mais nada, era só trancar os vidros como ela fez, tá ligado? Aí depois coloca pro lugar lá ficar frio para incomodar eles, né? Aí a Sui acaba invernando, né? E elas também soldam uma porta para que elas não passem, para ter somente uma sala para eles poderem passar, tá ligado? Eles estariam lá esperando eles. Inclusive essa inteira tem falam que ela tem um QI absurdo, o QI baixo dela é 150. Que ela não provou isso não, tá? Aí a Yayorozu percebe que eles só querem forçar que ela use a individualidade dela, porque na hora que ela fosse batalhar, ia estar cansada e tal. Então ela percebe que naquele momento ela não tinha que se preocupar com a prova, em sim fazer todo mundo se salvar. Fica nessa onda de salvar aqui com a parte dela, mas eu não gostei dessa parada não, tá? Até porque não tem muito salvar aqui. Aí a Yayorozu cria fone de ouvido, bota um caixão de som, faz a mesma estratégia da Intel e faz todo mundo lá dentro desmaiar, né? Com a Jiro amplificando lá a caixa de som. Aí eles conseguem passar, porque todo mundo lá dentro desmaiou, né? Aí ela que é inteligentíssima, a coisa mais inteligente da face da Terra, pega a Yayorozu, entra numa sala, tranca uma porta, aí a Yayorozu se tranca, que eu não entendi, ela botou uma algema entre elas duas. Eu não entendi, ela, vamos me sacrificar aqui, é isso? Não entendi. Aí o restante aparece, não, que a gente veio salvá-la. Salvar em quê, gente? É uma prova. Não tem salvamento aqui nessa parada, não. Eu realmente não entendi, tá ligado? Então, tipo assim, da minha visão, né? Essa menina aqui só é um bando de rando, que só tava... Tudo que ela falava, elas faziam. Então, tipo assim... Eu acho que tinha que ser uma onda mais solitária da parte deles, né? Tipo, cada um fazer sua parada. Então, como elas precisaram 100% dela, sinceramente, acho que eu vou deixar aqui mesmo, tá? Literalmente, ninguém. Não tem nem nome essas porra, velho. E ela... Aqui, aprovado com mérito. Porque ela foi inteligente, tá ligado? Não, com mérito não. Com mérito é muito forçado, né, velho? Acho que passei na sorte pra ela seria já
absurdo já, então... Só pelo planejamento de ideia, porque a Yayorozu foi mais inteligente que ela foi quebra por causa disso, mas a habilidade dela é esse, de inteligência e tal. Se fosse com outra pessoa, ela conseguiria passar, tem essas paradas também. Ah, vou deixar lá quietinho. Qualquer coisa depois eu tiro. Quer saber também? Eu acho que eu vou aproveitar, velho. Já que eu falei dessa batalha, eu acho que eu vou fazer dessa forma. A Yayorozu aqui, vou nem botar aqui, velho, só pra não... Vou botar aqui, eu vou botar lá em cima, né? Vou botar lá em cima. Yayorozu, a Jiro aqui, a Sui e o Choji. Cadê o Choji? Ó, a Jiro, vou começar pela Jiro. A Jiro, ela até impediu aquele ataque do Boomerang, né, e tal, mais ou menos, né? Depois teve uma conclusão, mas ela começou, né, o impedimento do ataque, ela amplificou a caixa de som. Só que ela foi imprudente e tomou aquele tiro, velho. E na hora do resgate lá, ela nem apareceu. Sinceramente, infelizmente. Ó, a Sui, ela literalmente foi carregada na primeira prova. Literalmente. O Choji carregou, inclusive, ela. Ela empernou e tal, então ela não fez nada na primeira prova. Já no segundo teste, teve aquela onda do salvamento e tal. Na área dela que ela domina, ela conseguiu fazer a parada. Então ela tem um ponto sobre isso, né? Ainda depois que aparece o terrorista, se não me engano, ela aparece também pra enfrentar. Só que assim, em termos gerais, ela só participou do resgate, velho. Se não tivesse junto, tivesse naquela sala sozinha de Bernard, nem passava, então... Ah, eu acho que eu vou mudar a categoria, tá? Eu acho que eu vou mudar essas categorias. Eu acho que eu vou botar aprovado e eu vou passar elas pra cá. Eu acho que eu vou botar a Giro aqui. A Giro não fez nada, pelo menos foi lá naquela hora. Não, ela fez também, ela fez. É porque elas têm meu coração. Ó, já o caso aqui do Choji, se não fosse a menina trincando, ele poderia realmente ter uma observação ali maior, olhar como é que tá a parada. Só que como foi trincado, não aconteceu isso, ele até escuta também, ele tá na porta das meninas e tal. E quando a Yayorozu pega, ele demora pra abrir a porta, velho. Era pra, tipo assim, na hora que ela foi pega e trancar na porta, ele já vinha arrombando a porta, só que ele demorou um pouquinho, depois nem aparece mais. Então, assim, ficou perdido, velho. Choji, nessa situação, ficou perdido. Ah, vai ficar em... Quem? A Yayorozu, não tem muito o que falar aqui, né, gente? Ela liderou esses três, né? Só passaram por conta dela, inclusive. Derrotou essa menina que é super inteligente. E ainda na hora do resgate, ela conseguiu coordenar, tá? Porque o Thiago ia fazer de qualquer jeito. Ela falou, não façam assim, porque pode ter gente machucada e tal e tal. Eu acredito que o Aizawa aprovaria ela com facilidade. Se ela tivesse tido uma batalha, tipo, física, ia estar aqui. Né? Então, é porque tá tudo aqui concluído, tá, gente? Não é somente se é forte, não é isso não. É, se fez a parada correta, mais a batalha, mas não teve batalha. Gente, me desculpa pelo zoado aí fora, não tem como, é só a única coisa que eu tenho pra gravar é agora e... Tá uma agonia aqui, gente. Dia de hoje, cidade é uma agonia. Ai, eu olhei pra você, tá? O que é que ela fez? Nada. Literalmente não fez nada. A gente não tem o que... Aqui não tem nem o que falar porque ela nem aparece. É invisível. Mas ela, tipo, não fez nada, gente. Vem cá aqui. Não apareceu aí? Quem? Ah, eu quero pegar outro, dá lá. Quero pegar outro. Eu sempre sinto a pena desse cara porque a habilidade dele pra mim é absurda. Só que ele só fica usando passadozinho. Só que assim, ele... Pelo menos, ele usou... Quando o cara do laser lá chama... Convida todo mundo, né? Manda o laser pra cima. Ele aparece, né? E manda seus passos, atrapalhando a galera. Então muita gente ali aproveitou aquele momento pra poder botar as bolinhas lá ele. Inclusive ele próprio, né? Deve ter feito isso. E depois no resgate, ele é muito bom para resgate, tá, gente? Ele é muito bom, ele usou seus animais também para identificar onde é que tava a galera e tal, bonitinho. Então, assim, ele fez o papelzinho dele, a importância dele é absurdo, tá? Mas ele fez o papelzinho dele, acho que eu botaria ele aqui, provável. Fez o que ele tinha que fazer, tá ligado? Nossa, vamos pegar alguém de destaque, né? Alguém que a gente... Eu tô apoiando mesmo. Vou pegar alguém que a gente gosta. Velho, eu gosto muito do Koyama, a habilidade dele Dark Shadow pra mim é uma das melhores que tem. Mas, mano, o que ele fez aqui não foi nada, velho. Literalmente ele não fez nada, ele só apareceu ali, foi ajudado pelo cara do laser, porque ele juntou com a galera e bateu lá os pontos. Sendo que ele podia fazer igual e aí eu uso, pô. Pegava o prédio daquele, quebrava as luzes, ficava ali dentro, atraía alguém pra lá pra dentro e o Dark Shadow dava doidado e derrotava, velho. Poderia ter rolado um lance desse, eu sei que ele tem receio do Dark Shadow surtar, mas podia fazer de um jeito que o Dark Shadow ficasse meio do controle dele ainda, pode ajudar, chamava até alguém aqui pra ajudar ele, algum dos pivetes. Tá ligado? Tipo, você atrai alguém, traz pra cá pro prédio, derrota e depois te passa. Podia fazer algo desse jeito, mas não fez nada. Ficou perdido.
Tokoyami ficou perdido nessa prova. Acho que eu peguei muito da água. Vou pegar o escola aqui. De cara. Cadê? Eu botei ele, botei o dele também, né? Botar logo todo mundo junto. Cadê? Gente, eu tinha colocado ele e coloquei uns caras junto com ele, né? Só que eu tô procurando aqui, eu não tô achando. Perdi a minha imagem, não sei como. Aí ele junto com ele, aqui significa ele e os outros caras. Os outros caras, não vi nem a habilidade deles rolando. No caso dele, ele ainda usou a habilidade dele, mas ele tocou Todoroki. Então, assim, teve azar também de enfrentar o Todoroki, tá ligado? Se ele tivesse enfrentado o outro, talvez ele tivesse alguma chance. Mas como enfrentou o Todoroki, perdeu, não fez merda nenhuma, não sei nem o nome. Na verdade, não tem nem nome. Eu acho que só por não ter nome já tá dizendo a categoria dele. Vamos lá, vou pegar Inaz, vou pegar esse aqui. Ó, esse maluco, ó, rapidinho, essa escola, Shiketsu, né? Se eu não me engano o nome dessa escola. Eles tem a escola deles, rivalência com a né? E, inclusive os poderes deles, pelo menos esses 4 aqui, realmente são bem interessantes. Galera, eu vou ter que fazer assim, não tem como. Porque a gravação tá horrível, gente. Por causa aí de fora. Então eu vou deixar perto, diminuir aqui e falar mais perto, assim, pra ver se ajuda. Esse cara, ele tem uma habilidade muito boa, tá? É a expansão de cabelo dele. Só que assim, inclusive esqueci até de falar a habilidade desse pessoal aqui, né? Ele tem até onde de identificar as coisas e tal. Ele tem essa onda do cabelo e ele é tipo aquele cara assim, não seria um All Might, mas estaria ali. Ele é o Gangorka, tá ligado? Tipo, eu tô aqui. Mas ele não apresentou muita coisa assim na prova. Tipo assim, ele fez o básico, como foi hoje, ele fez o básico. Ele apareceu ali na batalha, ali dos terroristas. Ele criou um espaço para pouso. Então assim, foi o cara que ele ajudou na parada, mas poderia ter feito um pouco mais. Se ele tivesse aparecido um pouquinho mais, ele provavelmente estava aqui com a Aizawa. Mas fez o básico e é isso aí. Sim, tá tudo alterado aqui. A camisa, mudei a camisa, a iluminação botei de jeito diferente e tal, porque não tive como continuar aquela gravação naquela hora, então vou continuar aqui agora e dane-se. Ai, vamos lá. Onde é que eu parei? Eu só fiz uma coisa, gente. Atualizou aqui e eu perdi tudo, né? Então eu tive que voltar. Então se tiver alguma coisa errada, ele tava aqui, ele tava cá, não sei e tal. Eu olhei pelo vídeo lá e tentei botar mais certo. E aí eu vi que a foto tava lá. Eu não sei porque ela não salvou aqui naquela hora. Então eu já vou colocar aqui junto, porque a gente tá tudo junto aqui mesmo, de qualquer jeito. Na hora que eu joguei, apareceu aqui. Falei, mano, é sério? Então só um detalhe. Tem gente falando aqui. É isso mesmo. Vou diminuir aqui a parada. Mentira, sou eu mesmo fazendo. Eu vou fazer logo a eliminação aqui dessa escola aqui, né? Só vou deixar o Shin, né? Por quê? Porque, sim. Tentar falar menos palavrão, gente. Sempre que eu não conseguir, eu vou falar menos palavrão. Vou colocar logo esses 3 aqui. Nem lembro mais o nome deles. Deixa eu ver o nome deles aqui. Tokeki. Já esqueci. Nakagami Makibi. Quem é quem? O número 17. Coisa. Isso aqui. Vai ser chamado assim. Tem até uma habilidade interessante e tal, mas ficaram na mesma onda do Shindo, né? Aquela viagem lá e vamos atacar o ar, todo mundo atacou o ar. Aí depois, ai, que bonitinho, vamos deixar todo mundo cansado e atacar no final e passar e no resgate nem vi esses caras, então... Quem são eles, tá ligado? Eu só vou colocar eles aqui porque eles atacaram realmente ao ar, tentaram até eliminar. Se o grupo não tivesse junto, eles tivessem coisado alguém ali, eles conseguiam, né? Então eu só vou botar esses 2 aqui, porque pelo menos eles tiveram uma luta. Pô, mas só pela luta, né? Não fizeram... não, vai ficar aqui mesmo. Dane-se. Ele não passa o número 17, gente? Fala a verdade. Quem é que eu vou pegar? Vou pegar logo aquele desgraçado, aquele que eu mais odeio na face da Terra. Isso aqui. Esse ser humano... Eu vou fazer um vídeo, gente, sobre essas paradas que tem em anime, tá? Que é uma parada... Hoje também é torta. Deixa eu ajudar. Que é uma parada que realmente tá me incomodando. Quer dizer, que está me incomodando. Me incomoda, né? Há um tempo já, que é essa zona do anime. Tem alguns personagens que eu entendo a lógica de alguns. Só que uns passam do limite... E não tem uma repressão, é só fazem dane-se, e não tem um amadurecimento do personagem. Então, tipo assim, vou parar de fazer isso porque não tem nada disso. Ele continua maníaco e acabou. Vou fazer um vídeo sobre isso e tal. Mas eu vou colocar essa desgraça. Mano, eu odeio tanto o Mineta. Eu acho que eu sou o maior hater do Mineta da face da Terra. Se o Mineta existisse na face da Terra, ele conseguiria me dar um pau, porque o bicho tem poder. Ele ia me colar e depois ia ficar me batendo. Na verdade, não. Seria bom se ele...
agarrar a luva no cabelo dele, que ia saber, né? Agarrar a luva no cabelo dele, que ia ficar colado. E encher ele de bolacha. Se bem que ele tirar. Enfim, mas eu ganhava. Esse cara ganhava. Só no ódio. Mas sem coisa aqui, velho. Eu ia gritar aqui pra falar, tá ligado? Tipo, a vontade mesmo de. Mas vou me conter. Ah, foi. Passou. Ai, falta. Deixa eu tirar alguém logo aqui uma galera lá da UA, né? Tipo, tem esse cara, o Sato, cadê? Deixa eu ver aqui quem mais. Tira a Mina também. É Mina, né? Mina Shiro. Me dá quem aqui, deixa eu ver. Me dá logo o giro aqui, o giro. Vamos lá. Esses dois. Nem vi no início. E depois foram ajudar lá. Na verdade, ele foi ajudar lá o Gang Orca. Ele foi lá ajudar o Midoriya na luta de Terror, mas não vi mais nada. E esse que poderia ter ido lá lutar com o Gang Orca, seria massa dele demonstrar que ele realmente a força dele não é uma força brinquedo, não é coisinha besta também. Ele sabe lutar, ele troca uma porrada legal. Poderia ter ido, mas não foi. Então, ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele ainda pelo menos lutou do lado do Midoriya lá e tal. Mas de qualquer forma, velho. Alguém lembra disso? Pelo amor de Deus. Aí tem ela usou as habilidades bem e tal, na hora lá que a bola foi acertar o... Peraí. Você ajudou o Mineta. Vaga! Vamos brincar um pouquinho, vamos botar um personagem que a galera talvez nem lembre, mas eu acho ele interessante. Vamos lá. Esse maluco, eu sei que ele perdeu na primeira prova lá, pro Kirishima e tudo, pro Kaminari e tudo, mas... Velho, esse cara tem o poder da almôndega, né? Tudo que a almôndega dele encosta lá, a carne dele lá encosta, vira almôndega. Ele faz isso até com o próprio Bakugou, gente. Ele transforma um Bakugou. Então, o cara é bem poderoso. Ele faz isso com outros personagens também, faz com o Kirishima e tal também. Ele tem uma habilidade muito roubada. Mas assim, ele é um pouco burro. Porque o que acontece? Ele transformou um monte de gente em carne e ele poderia ter chegado lá com a bola e apertado e passado. Só que ele ficou lá demorando, chegou a um trio poderoso, que ainda assim ele derrotou 2, mas ele foi eliminado. Então assim, ele foi burro. Mas se esse cara tivesse continuado e ele fosse lá pra lutar com o Gang Orca, não precisa lutar com o Gang Orca, mas ele seria de muita utilidade. A única coisa que eu fiquei assim, pô... Se a parada da almôndega dele só engolir, só transformasse a pessoa, mas a pessoa não sente dor e não causa dano à pessoa, ele seria perfeito para salvamento, sabia? Porque ele jogaria a parada, a pessoa se transformava e tal, e salvava. Mas como no caso aqui não é o caso dele, né, que nesse momento, né, a pessoa continua sentindo dor, então não serviria para isso. Mas se tivesse essa função, seria perfeito. E ele seria útil na batalha realmente contra os terroristas ali, porque ele jogava almôndega, transformava a maioria em almôndega, e a galera ia bater lá com o Gang Orca. Mas ele infelizmente não passou. Mas, sinceramente, como ele transformou o Bakugou, o Kirishima e uma galera, que o próprio depois do Bakugou e o Kirishima e o Kaminari lutam, né, e tá pra passar, ele ajudou inclusive esses caras nesse sentido, né? A questão dele foi que ele foi bom. Eu colocaria ele aqui sem resenha, tá? Se ele tivesse feito tudo isso que eu falei. Mas como ele não fez... Putz, me dói muito eu colocar ele aqui, velho. Não vou botar nem aprovado, porque realmente não foi aprovado pela burrice dele. Mas, putz, que pariu. Ele podia estar aqui, ó. Fácil. Se tivesse feito só um detalhe. Apertado o botão e foi lutar com o terrorista. Ele estaria aqui. Mas não fez isso, então, irmão. Felizmente. Vou aproveitar, já que eu falei desse maluco, né, e tal. Vou colocar Vou colocar dois aqui, mais dois topzera, né, que eu gosto. Esse eu gosto até mais do que esse, mas vamos lá. Kirishima e Kaminari. Inclusive, como atrapalhando, porque o nome dos caras é meio parecido. Eles enfrentaram esqueci o nome dele, acho que é Seiji. Enfim. Enfrentaram esse Almôndega aí. Cara, o Kirishima logo pega, vira Almôndega. Aí depois o Kaminari, ele tem um novo parado do disco, né, que ele joga e tal. Consegue acertar o cara, derrota o cara e tal, bonitinho. A habilidade fica mais roubada, né? O Super Choque fica mais roubado agora. Aí, na verdade, ele também tem a ajuda do próprio Bakugou, né? Que o Bakugou também é pego e tal. E depois o Bakugou joga uma bomba pra ele. Ele usa essa bomba pra poder, né, enfrentar o cara e tal, bonitinho. Então, beleza. Ele teve ajuda, mas
a parada concluída foi dele mesmo. E depois eles salvam, né? No caso, ele derrotou, ele salva os outros e ainda os outros malucos pra o Bakugou e o Kirishima passar. Porque ele podia sair correndo, tentar com o outro e deixar os dois lá que ia perder. Ou seja, ele também ajudou o Kirishima e o Bakugou a passar nesse momento. Por conta disso, o Kaminari, ele tá aprovado, velho. Porque ele ajudou pra cacete, tá ligado? Ele foi e ele derrotou esse maluco. Ele foi importante, ele ajudou e ainda derrotou. Então, batalhou e coisou. No resgate ele nem aparece direito, mas tudo certo. Tudo certo. Ele fez o necessário, vamos dizer assim. Já o Kirishima me dói muito. Tenho que colocar aqui. Me dói muito. Porque, tipo, não fez nada em momento nenhum. Não foi lutar, não fez nada. Ele só deu uma porrada nesse maluco pra finalizar com o Bakugou ainda. E depois lutou com os caras, mas não apareceu e só foi feito isso pela disso. Tipo, ele só fez alguma coisa porque ele fez tudo praticamente, tá ligado? Então, me doeu muito o Kirishima tá aí. E vamos continuar um pouquinho no ar? Vamos continuar, até pra eliminar esses caras aqui e deixar só aqueles mais coisa. Ele é importante também, mas eu vou coisa logo, porque eles trabalham meio juntos, né? Então eu vou colocar os dois juntos, que aí eu falo de uma vez só. Vamos lá. O líder tá correndo por lá e acaba encontrando ele, né? E aí ele... você juntou a galera, mas a galera pode ter passado, deixou você. Aí o líder fica feliz, tá ligado? Tipo assim, não, pô, se a galera passou, pô, beleza e tal, mas... bora nós dois então aqui passar, alguma coisa assim e tal. Se juntar a galera e passar. Aí beleza, tá lá correndo, aí ele percebe, ele, pô, velho, o maluco ficou feliz em que os outros passou, ele ficou, porque ele é representante e ele não se importa com isso, se a galera passar e tal. Eu achei até isso muito nobre da parte do líder e tal. Aí ele pega e solta um raio pra poder atrair os inimigos pra o líder conseguir passar, né? E ele seria eliminado, mas o líder conseguiria passar, ou seja, o líder se sacrificou pelo time e ele está se sacrificando pelo líder. Só que por conta disso ele acaba chamando toda a galera, tá ligado? Toda a galera da UA acaba aparecendo por lá e toda a galera da UA consegue passar por conta dele, porque todo mundo se reuniu ali, conseguiu trabalhar junto e conseguiram passar. Então, por um ter ajudado um que ajudou o outro, né? O líder reuniu a galera para poder passar, então ele trabalhou como um líder, etc, etc. Então, pô, mano, não tem como não colocar o líder aqui. Já o caso do Aoyama, eu geralmente já colocaria ele aqui, porque eu também não gosto muito dele não. Só que por esse detalhe do sacrifício ter feito bonitinho, chamou a galera, entendeu o líder e tal, beleza, bonitinho, ele tem que ficar aprovado, ele não tem o que fazer. Os dois aprovados. Vamos ver o próximo. Esse daqui. Ó, no caso aqui, não é ela, a Kemi, né? Não é ela, é a Toga, né? E assim, no caso aqui, a Toga, ela consegue o objetivo dela, que é pegar o sangue do Midoriya. Então se ela conseguiu o objetivo dela, mesmo que não seja o objetivo dos coisas, e pipipi, não tô nem aí. Ela conseguiu o objetivo dela, ai, mas é vilã e não tava na... Dane-se, ela passou na prova... sendo vilã. Enganou o Midoriya achou que ela era o Chaco, né? Foi salva pelo Midoriya, pegou o sangue no Midoriya, passou nas duas provas. Então pra mim a Kemi está aprovadíssima, porque uma vilã que é passada na prova de herói. Vamos voltar logo aqui a escala. Vamos, Shindo. Vamos lá. O Shindo é o líder que planejou essa parada toda do vamos derrotar o A de cara, vamos esperar um pouquinho, então isso já, pra mim, já perde ponto. Tipo assim, Shindo, quando eu penso nele aqui. Mas ele fez isso, ele já desce categoria. Na verdade, eu já desceria ele pra cá. Aí beleza, tem a onda lá do resgate, né? E aí ele tá resgatando, normal e tal, chega o terrorista e o Gang Orca. Ele é de cara, ele vai de cara, sem pensar duas vezes, pra impedir os caras de chegar perto dele. Então, ele vai soltar o terremoto, o Gang Orca aparece, traca ele cai teso, só que depois ele levanta e explica que a cabeça dele treme demais, então o ataque do Gang Orca não surtiu tanto efeito assim, ele conseguiu suportar, né, aquele ataque. E ainda assim ele continua ali insistindo na parte de lutar, velho, ele não se rende não. Então, por conta disso, né, tipo assim, eu vou continuar lutando, irmão. Independente de qualquer coisa, a pancada dele, porque, tipo assim, eu sei que é a parada pra ganhar licença, mas não é os terroristas em si mesmo, entendeu? E ainda assim ele tá dando tudo de si. Então, lá ele. Então, por conta dessa ação dele, ele sobe uma categoriazinha e ele passa. Aí, como eu falei, eu vou continuar aqui ainda, gente. Vou continuar eliminando as escolas. Aí vai ficar esses dois aqui. Daqui a pouco eu tiro esses dois.
Vou tirar aqui. Lógico, todo mundo... Ah, e NASA? E NASA vai ser o quê? 100%. Né? Todo mundo vai pensar nisso. Só que aí, vamos lá. Vou contar um pouquinho da história de NASA. Quando ele era criança, ele viu o Endeavor, ele foi pedir um autógrafo no Endeavor. Eu falei assim, irmão, vai procurar o que fazer, irmão. Vai... Pô, agora que eu tô vendo que essa banana tá mudando de cor, velho. Não é pra mudar de cor. Porque depois fica ruim aí. Se der o verde aqui, deu ruim. Enfim, ele foi pedir lá, o Endeavor retou com a cara dele, no que dá coisa, ele ficou chateadinho. Aí ele viu a ira nos olhos do Endeavor. Aí, anos depois, ele foi pra entrar na UA, inclusive. Né, ele foi um dos selecionados exclusivos ali. Tinha quase um teste, nem sabia que tinha teste pra esses caras. Eu achei que só, tipo, passar, ai, filho do cara, dane-se. Tem poder roubado, dane-se. Eu pensei que era assim. Mas não é isso não. Ele viu o Todoroki, né, e tal, fala... Ele vê que o Todoroki tá com aqueles olhos também, ele fala... Pô, mas vai que o cara é diferente, né, tipo assim... Pô, o pai dele que é arrombado, vai que o cara não é. Então eu vou tentar trocar uma ideia ali com o cara, tá ligado? Aí ele tá fazendo a prova com o Todoroki, até passa o Todoroki, ele fica em primeiro lugar, mas... Ele passa em primeiro lugar na UA e recusa. Ele que recusou de estar na UA, tá? Ele teve pontuação recorde, etc e tal. Aí ele foi falar com o Todoroki falou assim, ah, irmão, vai procurar o que fazer, irmão. E eu olhou com os mesmos olhos do Endeavor. Aí ele fala assim, não, ele tem os mesmos olhos do Endeavor, fiquei magoadinho. E mal sabia ele que o Todoroki tinha raiva aqueles olhos de raiva contra o Endeavor também. Então assim, pela Saúde eu sei que é um trauma aí nesse universo, porque o cara era um herói e tal, etc, etc. Mas... Aí não vou entrar na UA porque o Todoroki vai estar lá, vai procurar o que fazer, meu irmão, vai. Aí ele já desce as categorias pra cá, já. Pra mim ele já desce pra cá, só pra lançar... procurar o que fazer. Só que aí, vamos lá, o maluco, ele derrota 120 pessoas de cara no teste. 120, ele pega o tornado dele, faz as bolas voar, acertar ele e acertar 120 pessoas. Inclusive tem um controle absurdo com os ventos dele, que não são vento, é vários. Véi, absurdo. Por conta disso, ele já vai subir na categoria. Ele tá onde aqui? Ele tá em Frequência. Ah, não, eu achei. É pra subir até. Eu vou subir não. Aí, beleza, ele tem a onda lá depois com do resgate, né? O Shin, ele é atacado, ele aparece pra lutar junto com o Todoroki. Aí o que acontece? Ele tem a tretinha dele e tal, o evento pra cá, o fogo pra lá, e atrapalha e o ataque não vai. Só que depois eles se entendem, né? Eles tipo assim, pô, não posso deixar isso atrapalhar, vou ter que ajudar, vou trabalhar junto com o cara. E aí ele joga o vento, ajuda lá junto com o Todoroki, que faz o Gangork ficar preso naquela parada. Então é massa, tá ligado? Tipo, ver eles trabalhando junto. Então eles se entenderem, por conta disso ele sobe mais um pouco. Só que tem um detalhe. Nessa de ficar com o treino do Todoroki, o Shindo, que é esse daqui, quase é queimado. Ele só não é queimado porque o Midoriya salva. Então assim... Desce de novo. Mesmo que depois tenha resolvido, ele tenha feito muita coisa roubada, ele poderia ter derrotado esse cara. Ele poderia ter matado. Causado um dano grave nesse cara. Matado é foda também. Tá ligado? Então, tipo assim, por conta de uma tretinha que ele teve com o Todoroki, ele atrapalhou a parada toda. E se fosse na parada real ali, se não fosse... Como é que seria, entendeu? Então, por conta disso, depois ele entendeu. Eu passaria ele. Eu acho que eu faria a mesma coisa ali, né? Aqueles que passaram depois da primeira prova ia ter chance, né? Nova chance. Eu acho que eu fazia a mesma coisa ali. Porque, mesmo que não existisse isso, eu faria depois, tanto com o Todoroki contra ele e contra ele, pra eles passarem, tá ligado? Pra, tipo assim, entenda a parada e se resolva, tá ligado? Porque a treta história é essa. Porque em questão de ser herói, o maluco joga os ventos, pega os reféns, as vítimas, ele é brabo. Vamos aproveitar logo. Todorokizão. Quase a mesma coisa que rolou aqui. Ele derrota os ninjas de Konoha, né? Esses ninjas de Konoha ele derrota, inclusive, bem facilmente e tal. Então, vários deles ele derrota. Mas tem aquela treta também, a mesma coisa. Quase derrota ele. Então, tipo assim, vai, desce e fica aqui também. Ele quase foi, mas não foi. Infelizmente. Inclusive, eu tô vendo que tem muito aprovado, tá? Eu puxei que ia ter menos. Mas ele quase foi, mas não foi. Inclusive a parada deles dois, né? Por ele estar atacado junto o Gangork. Se o Gangork não tivesse levado água, os próprios terroristas falam, pô, o cara pode passar mal, alguma coisa assim, por falta de água. Ele leva água pra poder se hidratar no momento. Então, assim, eles dois juntos, no ataque contra a Gangork, poderia ter derrotado o Gangork se não tivesse levado água, tá? Claro que o Gangork não tava levando a sério, a 100%, né? Eu acho. E também que ele deu um ataque do caralho em cima desse aqui, né? Então, não sei.
Pode ser que ele esteja 100% mesmo. Se tivesse, irmão, os dois juntos derrotar Gang Orca, barril, tá? Então, o bicho é brabo. Mas, infelizmente, a onda toda foi isso aqui, ó. Se a chama não tivesse indo até ele, eu ainda provaria eles com aquela ressalva de, ó, presta atenção, irmão. Você quase botou gente em perigo. Mas, como... Então, vou ficar aí. Ó, eu botei aqui, deixei aqui, porque estão meio juntos, né? O Cero e o Chaco e o Midoriya, né? Então, deixei eles aqui pro final, porque eu falo rapidinho. É que eles estavam juntos. Aí o Cero aqui, tipo assim, ele usa uma parada das fitas, né? O Chaco ajuda ele e tal, ele coloca a parada das fitas. Aí, nesse rolê da fita, pega um monte que eles conseguem passar, depois ele dá uma sumida, desaparece do rolê. Se ele fosse, tipo assim, se o Cero tivesse na escola do ninja, tivesse nessa escola assim, cadê ele aqui da minha, levamos aleatório, ele não tinha passado, irmão. Então, só passou porque... o Chaco, no caso da Chaco aqui, tipo assim, é simples, né? Vamos pro Midoriya? Vamos pro Midoriya. Bota logo assim. Aí, tira lá os dois lá. Ó, o caso do Midoriya, vamos lá. O Midoriya, eu vou falar desde o início do arco, tá, gente? Sempre tô falando desde o início do arco, tá? Até o final, assim, mais ou menos. No caso aqui, o Midoriya, ele teve a mudança, né? Ele foi lá conversar com a Hatsume, né? Esqueci o nome. Esqueci o nome dela agora. A construtora e tal, pra mudar o traje e tal. E aí ela acaba falando... Lida, porque não corre com as mãos, aí o Midoriya tem a ideia de trocar, né? Em vez de dar os socos pra não imitar o All Might, ele vai usar as pernas. Foi a ideia dele e acabou dando certo. Já na parte da prova, o Midoriya é atrapalhado por aquele terremoto, é acertado, aí o Chaco aparece, que mais não é o Chaco, é a Toga, aí depois o Cero e o Chaco aparecem, eles se ajudam, eles passam, aí na parte da parada de salvamento, ele pega o moleque errado, que ele tinha que chegar com um sorrisão e falar, vai ficar tudo bem e tal, verificar se tá tudo bem com ele e tal, bonitinho, não fez isso. Um pequeno detalhe que é rápido de ser coisa, ele rapidamente é alterado nesse sentido. Depois ele vai lá pra parte da batalha com os terroristas, salva o Shindo. Se não fosse ele, o Shindo seria queimado. E depois ainda vai enfrentar o Gang Orca, só que o tempo acaba, né? Então, tipo assim, o cara fez muita coisa aqui pra mim, né? Deram destaque a outros personagens, isso aí eu concordo. Eu até gostei sobre isso, tá? Porque sempre destaque só pra um é meio chato. Deram um destaquezinho um ao outro ali. E no caso dele deu uma diminuída, mas ele fez o básico, tá ligado? O Midoriya não fez nada demais. Ele fez o básico do básico nessa prova. Então, fez o básico, passou igual a ele aqui, fez o básico. Ele fez o básico, fez o básico. Aqui foi mais outras motivos, fez o básico. Passou, tá ligado? E aí é lógico, né, irmão? Sobrou uma categoria, né? Sobrou uma categoria aí. Quem quer ficar na categoria ali? Se bem que eu não coloquei ele, não. Eu acho que eu criei uma categoria a mais. Não era pra ter criado a de 100%. Vamos lá, vamos ver. Vou tentar forçar um pouquinho. Vou deixar aqui no início, né? Não, vou começar de baixo pra cima, vamos lá. A princípio, o Bakugou percebeu a falsidade do Shindo. Isso já deixa ele subir um pouquinho de categoria. Ele é pego pelo Sage. Então já tem essa categoria. Mas depois dá um pau nos caras. Mas no caso dele... No resgate ele erra pra cacete, fica querendo explodir, gritando com os caras, não sabe fazer merda nenhuma. Infelizmente, aqui. Aí vamos lá, né? Tem aquela onda no final lá do Bakugou e o Midoriya. Eu acho até massa. Vou colocar, gente, isso pra poder ver se o Bakugou sobe. Né? Então, deixa eu contar mais ou menos como foi. Depois da prova, Bakugou chama o Deku pra trocar uma ideia. E ele já pergunta da qual é do poder do All Might, né? Tipo... Pô, tá estranho isso aí, tá... coisa, né? Aí depois ele chama o Midoriya pro pau. Que aceita, mas não ataca, né? O Bakugou ele se sente culpado do All Might perder o poder. E aí, a partir disso, o Midoriya acaba lutando pra valer. Ele sente que o Midoriya o olha como superior, sendo que o Midoriya admira o Bakugou, pois que sempre corria para ficar perto dele. Na luta, o Midoriya acaba saindo dos 5% para 8%, né, do All for One, do One for All. Aí o Bakugou fala, eu quero te derrotar a encarnação da vitória. É foda, velho, é foda demais. O Bakugou, né, focado lá nas pernas, mas Midoriya, no momento, disse que não pode usar os braços, né. Aí eles dão um soco na cara do Bakugou, aí o Bakugou segura o Midoriya, vira o corpo deles, explode, joga os dois pra baixo com tudo e o trava no chão. Aí caso o Midoriya se movesse, era explosão na cara.
Aí o All Might aparece, Bakugou pergunta por que do Deku, ele responde que por ele ser impotente, mas o mais heróico, né? Então ele queria fazer o Deku ficar tão forte quanto o Bakugou. Só que aí o Bakugou, pô, velho, é tenso. O Bakugou pega e fala assim, pô, mas eu sou fraco, velho, por isso que eu te admiro. O Bakugou falar que é fraco, irmão, é triste, tá ligado? Aí o Bakugou diz que não vai contar nada a ninguém sobre isso, né? E aí o All Might então revela tudo sobre o All for All, tal, tudo sobre a entrega do poder e tal, tudo bonitinho. Aí a partir disso, o Midori e o Bakugou viram melhores amigos. Depois de tudo isso que eu falei, é lógico que o Bakugou já sobe, né, pra uma categoria acima. Né? Sai daí. Eu tenho aqui. Só que aí tem um detalhe, gente. Eu não contei, eu tô guardando, eu esperei pra falar tudo isso. O Bakugou fez uma parada que pra mim foi a parada mais... Pronto, é uma parada que eu não esperava que o Bakugou fosse fazer, mas ele fez. O Bakugou, ele... junto com o Kaminari... Não junto com o Kaminari... o Kaminari tava lá, né? Mas tipo assim, o Bakugou, ele empurra... tudo! Dentro do Kaminari. O Kaminari solta até faísca, velho. De tanto que ele atravessou dentro do Kaminari. Então, por conta disso, o Bakugou está aprovado. Ah, mas o que tem a ver de ter sido homossexual? Não importa. Eu só quero que ele fique como aprovado. Agora... Ele tomou um susto, mas realmente falei, todo louco tá foi quase, mas é realmente isso mesmo. Eu quero que o Bakugou passe. Posso querer que o Bakugou passe? Ah, procurar o que fazer, rapaz. Então, a tier list é essa aqui, gente. É essa aí mesmo. Ah, não Ih, não ficou ninguém aqui mesmo, tá? Ah, mas eu não gostei da sua tier list. Ah, não sei nem o que você faz. Fala com a federação BJJ MMA. Ah, reclama com ele lá. Não tem o que fazer. Vai reclamar com alguém. Fala aí no comentário. Não gostei. Não tem o que fazer. Fala como é que seria a sua aí. Se passaria aqui, se reprovaria aqui. E aí a Yorozu ficou em cima, né? Mas ela foi top. Ela foi a heroína. E ela é muito roubada também. Como eu falei, se ela tivesse uma luta top, ela teria subido, tá? Ela teria... Você pode subir? Você pode subir? Ah. Ela teria subido, né? Ficado aqui. E aqui ficaria vago. Mas como não foi o caso, então... E aqui ficou vago. Será que algum dia, algum desses heróis conseguirá subir até aqui esse topo? Veremos no próximo episódio de... Não vai ter próximo episódio disso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Né? Vou fazer tier list 2 de quem eu aprovaria como herói. Sendo que esse cara já é herói. Aí não tem condições, né, irmão? Acho que não tem como, né? Não faz muito sentido. Mas vai ter outras tier list, né? Tier list acabou, gente. Não tem muito o que fazer. É isso aí. Esse é o meu Tubilib Labirombis. O vídeo vai ficar gigantesco. Então eu já estou me despedindo de vocês. Um tchau, uma benção e um tchau.